Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Vocês não aplaudem Jesus hoje, não? Vocês perceberam? Então aplauda Jesus aí, irmão, bem forte. Abra sua Bíblia em Joel. Deu para ter uma noção um pouco aí, pelo menos rapidinho, de todo um quadro geral. Joel capítulo 1. Nós estaremos lendo a palavra de Deus agora. Em nome de Jesus. Leremos a nossa nova versão Almeida e atualizada. E enquanto você abre, eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Juliana. Deus abençoe a irmã Juliana. A Isabela. A Bela está lá dentro, na escolinha. E o Eduardo. Deus abençoe, Eduardo. Fiquem à vontade, irmãos. Sinta-se em casa, para a glória de Jesus. Joel capítulo 1, versículo 1. Diz a palavra do Senhor, querido. E a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Presta atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Fique de pé, irmãos, por gentileza, para nós lermos juntos. O que ele vai dizer agora? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que esses falem sobre isso à geração seguinte. O que eles tinham que contar? Qual era o assunto? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Pode passar? 5, pode ir. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem. Assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e de libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados, e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, e o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e planteiam. Ministros do altar, lamentem. Ministros de Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo de Deus, no templo de seu Deus, não há mais oferta de cereais e nem libações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído?
diante de nossos olhos. E do templo, nosso Deus, não desapareceram a alegria e regozijo. As sementes secaram debaixo dos torrões. Os celeiros foram destruídos. Os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. As manadas de boi estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também nos animais, todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Querido, sabe o que é isso? Que cenário é esse? Qual o nome aí na sua cabeça que você resume o cenário que nós acabamos de ler? Feche seus olhos e vamos orar. E o nome que você dá para esse cenário, você vai orar conforme o nome. Que nome você dá para um cenário como esse? Deus, eu quero nessa noite me colocar diante de ti em oração, Senhor. Eu clamo a ti por tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor. Oh Jesus, como dói em nosso coração, Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Nos ajude a voltar para ti, Jesus. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos ajude a reconhecer, ó Deus, que nos afastamos demais do Senhor. Deus tem compaixão do seu povo, Senhor. Mas muito mais do que compaixão, Senhor, age conforme a sua justiça e conforme o seu grande plano, ó Deus, que desde a eternidade coexiste. É o que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Pode sentar, irmãos. Quem já foi na praia? Tem gente que chegou de lá semana passada. Mas você já percebeu como acontece com você quando você entra dentro do mar? Inicialmente você tem controle, não é isso? Você vai pisando, a aguinha vai cobrindo os seus pés. E quanto mais para o centro do oceano você vai perdendo o controle de si, não é isso? E as águas que estão ao seu redor é que vai te conduzindo. Até chega um momento em que os seus pés já não tocam mais a areia da praia, e você simplesmente é conduzido para onde as ondas te levar. O que eu tenho percebido é que a igreja do Senhor tem vivenciado uma situação bem parecida. A igreja do Senhor já teve domínio. Isso é a palavra. Já teve domínio sobre as circunstâncias que a rodeavam. Ela já teve um momento na sua história que ela conseguiu, sim, manter dentro do oceano, sem permitir que o oceano a conduza. Deu para entender? Só que o que eu percebo é que no decorrer dos anos, e eu estou falando da igreja do Senhor a nível nacional, tá? A igreja do Senhor, gostou demais da aguinha fria, gostou demais de estar dentro desse oceano, e que hoje ela já não está mais tendo controle. O oceano está conduzindo ela para onde ele quer. Os ritmos, o estilo. Não é mais a igreja que está ditando o ritmo das coisas. Não é ela mais que dita como vai adorar a Deus, como vai fazer as coisas para Deus. Muito pelo contrário, ela segue o ritmo de que o mundo. Vou dar um exemplo. Se um estilo musical tá fazendo sucesso no mundo, as pessoas começam a falar: vamos tocar esse estilo musical aqui na igreja também, porque aí vai atrair o grupo que gosta desse estilo de música.
Se uma decoração tá top lá no mundo, e não estou falando que isso é pecado, tá? Estou falando de influência e de se permitir ser influenciado. Se uma decoração está top lá no mundo, está fazendo sucesso, vamos trazer isso para cá, e porque isso, o grupo que gosta disso vai vir. E eu não sei se você já ouviu muito uma frase, principalmente em cultos de jovem: a igreja precisa fazer uns negócios diferentes para atrair os jovens, porque os jovens gostam de algo assim. E amado, teve um tempo que a igreja tinha controle sobre isso. Ela conseguia até fazer algumas coisas legais e colocar um limite até que ponto ela permitiria que algumas coisas lá de fora infiltrassem aqui dentro. Mas eu não sei, talvez seja um engano meu, não sei se você vai concordar comigo. Eu acredito que a igreja perdeu esse limite. E as ondas desse oceano, e nessa figura que eu estou usando, o oceano é o pecado, é o mundo, as circunstâncias do mundo. E nessas ondas a gente tem, infelizmente, se naufragado nela. Perdeu o controle. E quando isso acontece, querido, quando a igreja perde o rumo, perde essa direção, quando nós, ministros do altar, pregadores, cantores, obreiros, líderes, crente comum, quando nós perdemos o controle, quando nós perdemos essa identidade, é como aconteceu com Jesus quando ele voltou para buscar Pedro. Nós estamos em alto mar, mas Jesus está à beira da praia, só esperando que a gente volte. Você lembra que Jesus foi ao encontro de Pedro e João e os discípulos caminhando sobre as águas na madrugada? Por quê? Porque eles estavam no oceano obedecendo uma ordem de Jesus. Mas agora Jesus veio ao encontro deles de novo. Só que dessa vez Jesus não decide andar sobre as águas para ir ao encontro. Jesus espera ele na beira da praia, porque agora eles estão no oceano não obedecendo uma ordem. Eles estão no oceano porque eles haviam desistido da esperança da ressurreição de Jesus. Se você lê em João, a Bíblia diz que após Pedro negar, Pedro fica tão triste por ter pecado, que ele volta a pescar. E se você lembrar bem, lá no início Jesus disse: Pedro, venha que eu vou te fazer pescadores. Isto é, abandona a pescaria, Pedro. Você agora não é mais pescador de peixe. Eu vou te fazer pescador. Isto é, Pedro nunca mais deveria ter voltado para aquele barco, nunca mais deveria ter voltado a pescar. Mas agora Pedro voltou a pescar. Por quê? Porque se afastou de Deus. Então Jesus dessa vez não vai ao encontro de Pedro, porque Pedro se afastou. Na verdade, Jesus chega até a praia e diz: meu limite é até aqui. Cabe você sair daí e vir aqui. Quando Pedro identifica que era Jesus, a Bíblia diz que Pedro tira a roupa de cima, fica apenas com a roupa de baixo, pula na água, dá abraçadas até encontrar com Jesus. Ele que teve que vir nadando. O meu convite hoje é que nós, como igreja, irmão, comece a dar abraçada de volta para a hora de direção de Jesus. Você está entendendo? Entendeu isso? A minha oração é que nós venhamos dar abraçadas de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E por que eu estou dizendo isso na introdução dessa mensagem? Porque foi isso que Joel veio profetizar. Ainda no início, quando Jeroboão assume a liderança, Deus levanta Amós para profetizar, como ministramos no culto passado. Só que o povo não ouve Amós. O povo não ouve ele. Deus usou Amós para poder pregar, e nós vimos no decorrer do livro de Amós que as palavras poderosas liberadas por Amós a esse povo, mas o povo não quis. Então agora Deus está levantando Joel. E você lê no versículo 1 do livro, no capítulo 1 do livro de Joel, que diz: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel. Sabe, um dos erros que as pessoas têm cometido é esquecer que existem revelações que Deus traz a pessoas específicas, para que estas pessoas específicas possam transmiti-la a outras pessoas.
Nós temos cometido um erro que Arão e Miriam cometeu com Moisés. Tipo, se Deus fala através de Moisés, Deus também fala através de mim. Se Deus usa Moisés, Deus também vai me usar. Concordo que Deus usa todo mundo. Mas existem coisas específicas que Ele se direciona a uma pessoa para que esta pessoa possa transmitir a outras. Deus poderia vir com um anjo, sim ou não, e aparecer no centro de Jerusalém, ou lá em Samaria, no Reino Norte, que é a capital do Reino Norte, um clarão no céu e dizer: eis que estou aqui, vocês, e Deus dá uma palavra de lá. Poderia, como sempre pôde, mas Ele dirigiu a quem? A Joel, para trazer uma palavra de juízo a um povo que estava se deixando levar pelas ondas do pecado, se deixando levar pelas ondas daquilo que as outras nações faziam e que eles não deveriam fazer. A nação, o país, estavam se distanciando, com poucas pessoas que ainda clamavam a Deus. Porque sempre vai ficar o remanescente, sempre vai ficar alguém que não vai se contaminar. Deus sempre preserva um grupo. Eu espero que em um Brasil tão corrupto, eu espero que em um Brasil tão cheio de coisas que abominam ao Senhor, eu espero que em meio a uma nação que está tão corrompida, Deus levante os seus ministros, Deus levante os seus remanescentes, e que esta igreja, e que você seja um dos remanescentes. Que eu não seja, sabe, irmãos, eu sempre tenho falado para os irmãos, aonde eu passo, irmãos, eu sempre falo uma frase, eu acho que eu até falei aqui. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iriam. Mas sabe qual é a minha oração? Eu falo: Senhor, eu sei que vai ter que ter o esfriamento da igreja. Eu sei, é bíblico, é profecia. Se é profecia, vai cumprir de alguma forma. Mas não deixa eu fazer parte desses muitos, não, Senhor. Não permita que eu faça parte desses muitos. Não permite que a igreja que eu pastorei faça parte desses muitos. É inevitável, irmãos, que vai ter gente que vai se desviar da fé. É inevitável que vai ter uma galera que vai começar a fazer tudo que deveria, que tinha que ter deixado lá no mundo. Vai ter muita gente que vai voltar, muita gente que vai começar a fazer besteira. Mas a minha oração e o meu conselho é: não seja você um destes. Seja um dos remanescentes. E a palavra veio a Joel. E Deus, nesse texto que você leu, diz para esse povo que por causa que eles se deixaram levar pelo que as outras nações estavam fazendo, verso 2, Deus vai dirigir através do profeta Joel a um grupo específico de pessoas dentro da comunidade. Quem é esse grupo de pessoas? Os velhos, as pessoas mais velhas, os idosos. Talvez idosos, mas um grupo de pessoas, de anciões. E a palavra dirigida a esse grupo. Mas a palavra dirigida a esse grupo tem uma recomendação. Diz: atenção, velhos, escutem. Atenção, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo em que vocês, nos dias de seus pais? O que, pastor? Ele vai falar agora. Ele vai falar o que é. Mas ele vai perguntar assim: o que eu vou falar agora já aconteceu no dia da sua juventude? Você que é mais velho, o que eu vou narrar agora, você já presenciaram alguma coisa assim? Pois é. Verso 3, ele vai falar: olha, o que eu vou narrar para vocês, o que eu vou acabar de falar, a partir do verso 4 que ele vai começar a falar, ele diz: o que eu vou dizer para vocês, eu quero que vocês contem isso a quem? Para que os seus filhos contem, e os filhos deles contem essa geração. Então o que ele está dizendo, a informação que eu vou passar para você, a profecia, a palavra, velhos, que eu vou passar para você, pessoas mais velhas, né? Chamar de maneira mais carinhosa, é para vocês contarem para os seus filhos. Eles vão contar para os seus netos, e os seus netos vão contar para os seus bisnetos. Por que ele está sendo tão específico sobre questão geracional? Guarda isso aqui comigo, eu não vai dar tempo para pregar por isso.
Mas depois eu vou voltar nesse assunto aqui. Porque, irmão, a verdadeira consolidação, guarda isso, a consolidação genuína, eficaz, só acontece quando a mensagem que eu recebi chega aos meus bisnetos. Se ela não chegar com a mesma qualidade, com a mesma intensidade aos meus bisnetos, essa geração de bisnetos, ela vai se corromper, ela vai se autodestruir. O que aconteceu, querido? Nosso país, Brasil, experimentou um dos seus avivamentos mais grandiosos da sua história, algum tempo atrás. É só você olhar a história da nossa igreja. Eu não vou nem pegar os outros, mas pega a história da Igreja Presbiteriana Renovada, como ela surgiu. Ela aconteceu em um reavivamento na década de 60 no Brasil. O Espírito Santo visitou ao Brasil. Pessoas como nós eram presbiterianos do Brasil, tradicionais. Nós não acreditávamos em dons do Espírito Santo. Nós não acreditávamos em arrebatamento de sentidos. Nós não acreditávamos em nada disso. Aí Deus visita o Brasil nesse período. Aí igrejas tradicionais experimenta o Pentecostes, experimenta o avivamento. Aí vai sair de lá a Batista Renovada, e sai lá da Presbiteriana do Brasil, né? Sai a Igreja Presbiteriana Independente, a outra, a Igreja Cristã Presbiteriana. Sai dois grupos, porque eles foram visitados pelo poder de Deus, foram cheios do Espírito Santo. E aí a igreja lá não entendeu, falou: olha, ou vocês abandonam esse renovo, ou vocês abandonam a nossa igreja. E os nossos pais, os nossos pastores disse: precisamos ouvir a voz do Senhor e o chamado. E saiu lá dois grupos. Em 72 sai o último. E aí chega em 1º de janeiro de 1975, os pastores da Igreja Cristã Presbiteriana e os pastores da Igreja Presbiteriana Independente falam assim: peraí, nós acreditamos no dom do Espírito Santo, nós acreditamos que podemos ser renovados, nós acreditamos nisso. O que está impedindo da gente caminhar junto? Nada. E aí em 5 de janeiro de 1975 surge a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nós surgimos. Então nós aqui, você que está sentado nessa igreja, você que faz parte dela, você que se integrou a ela talvez há alguns meses atrás, ou alguns dias, você precisa entender que a nossa identidade, a nossa Igreja Presbiteriana Renovada, ela nasceu, irmão, de um ambiente de glória, ela nasceu de um ambiente de renovo, ela nasceu de um ambiente de batismo com o Espírito Santo, ela nasceu de um ambiente da presença da graça de Deus. Nós somos, é para Jesus isso, então faça direito, irmão. Aplauda Jesus com tudo que você tem para Ele. Nós nascemos do fogo. Mas sabe, os pastores, fundadores da nossa igreja estão morrendo. Nossa igreja vai fazer 50 aninhos agora. Daqui a 3 anos, faz 50 anos. E sabe o que eu percebo? Eu estou pegando a nossa igreja, não estou falando agora nem nível nacional, estou falando a nossa igreja, para entender que. E os jovens da nossa igreja agora, os futuros presbiterianos renovados, não tem tido a experiência que nós tivemos. E nós não tivemos a experiência que os nossos pais, pastores que nos ganharam para Jesus nessa igreja tiveram. De 1975 a 2022, eu gostaria que você fizesse uma pergunta, pelo menos os mais velhos, por isso que a palavra foi direcionada aos mais velhos. Você tem visto um avanço espiritual ou o inverso? Você que está na nossa igreja há um bom mais tempo aí, tem aqui as irmãs ali, tem um. O que você pode chegar de diagnóstico? Quando você olha, por exemplo, a geração aqui de Rian, Juan, que vai ser os nossos substitutos, que é de Mael, né? Vai ser os nossos substitutos daqui uns dias. Eles vão estar aqui com esse microfone na mão, e né, a gente já vai estar lá. Né? Olhando para eles, olhando para a geração dos seus pais na fé, você vê a continuidade. Nós precisamos começar a pensar sobre essas coisas, irmãos. E é por isso que a gente tem olhado. Está na hora de resgatar isso. Está na hora de resgatar a identidade de quem nós somos como igreja. Porque foi esse o problema que Deus estava vendo em Judá.
Ele estava olhando para a geração futura e falou: peraí, essa geração aí está perdendo a identidade. E para que o povo acordasse, Deus manda 4 coisas acontecer. Deus permite que 4 coisas aconteçam. E sabe quais são? Vamos lá, a partir do versículo 4. O primeiro, vamos lá. No 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Verso 5: acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Muitos usam esse texto aqui para dizer o demônio do cortador, migrador. Gente, esquece isso, deleta pelo amor de Jesus. Esse texto não está falando de capeta, de demônio, está falando de gafanhoto, inseto, pelo amor de Jesus. Não existe demônio devorador, não existe demônio cortador, não existe, te enganaram. O que esse texto está dizendo é que Deus estava tocando na economia daquele povo. A economia do povo de Israel se baseava exclusivamente na agricultura, plantando vinho, plantando macieiras. Eles viviam do que plantavam. Quando uma colheita não ia bem, o povo passava necessidade, porque a base econômica do povo, a base que sustentava o povo, era a agricultura. E o que Deus está falando? Já que vocês vivem da agricultura, eu permitirei que essa agricultura, que a colheita de vocês sejam destruídas. Foi Deus que mandou os gafanhotos, não foi o diabo. Foi Deus que mandou, que permitiu que os insetos viessem, as pragas viessem. E todo aquele trabalho que o povo passou para plantar, para cuidar, agora na hora de eles colherem, foi destruído. A palavra de Joel é: Deus está mandando 4 nuvens de gafanhotos para destruir a base econômica de vocês. Irmão, como você se comporta quando você chega no final do mês e percebe que as contas não batem? Quando você passa muito tempo no vermelho, você fica tranquilo? Você consegue dormir em paz? Você consegue ficar feliz? Como que é você quando você está diante de um problema financeiro, diante de uma tempestade econômica? Deus sabe, irmãos, que quando a gente tem uma vida financeira equilibrada, a gente fica tranquilo, relax. Então Deus está falando: ah, tá, beleza, a vida financeira sua tão boa, não tá? Show de bola? Pois é. Eu vou permitir que a vida econômica de vocês seja destruída agora. Percebe a gravidade disso? Percebe que não é o capeta, não é o demônio, não é nada daquilo, não é nem a infidelidade do povo. O texto não fala nem de dízimo. Não sei por que esse povo usa esse texto para dízimo, que não fala nem de dízimo, que não está falando nada disso. Está falando de desobediência geral, total. O povo, sim, poderia estar errando no dízimo, estava, porque eles estavam pecando em tudo, mas não era só no dízimo. Estava pecando na idolatria, estava pecando na homossexualidade, estava pecando em tudo. E Deus está falando: o seu pecado te leva hoje a viver uma crise financeira. Obrigado. Deu para entender isso ou não? Sim ou não, irmão? O que ele está dizendo agora? Qual a segunda consequência do pecado dessa nação? A partir do verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como leão e presa como de leoa. Destruiu as videiras, destroçou as minhas figueiras,
tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Versículo 7 vai dizer que veio. Quem foi que fez tudo isso? Um povo. Versículo 6. Veio um povo. E sabe o que é a segunda coisa que acontece? Segunda consequência. Vai lá, acompanha comigo. A primeira foi uma consequência econômica. A segunda consequência política. Como assim uma consequência política? Você precisa lembrar que o Antigo Testamento, as pessoas, para ter paz, os reis para ter paz, eles tinham que fazer alianças. E se você é uma pessoa que com certeza já pegou, já entendeu, que se no nosso Brasil hoje nós temos presidentes, quem era a pessoa que representava o presidente de Israel na época? Os reis. Eram os reis que eram os presidentes. Só que não era eleito como a gente elege os nossos. Não foi. Os reis do Antigo Testamento era pela sucessão da família. Era príncipes que herdavam o trono. Eu nem vou dizer como que aconteceu o reino de Jeroboão, o reino norte. Foi um levante. A gente não vai falar disso aqui, que é a história. Você vai vir no curso e você vai aprender. Mas agora Deus está dizendo, uma nação do norte, e você vai conseguir ler o texto depois, vai se levantar contra a minha terra. Isto é, vai ter guerra, vai ter peleja, vai ter luta, vai ter problema, vai ter. Agora vocês serão invadidos por outra nação. E o que essa nação vai fazer? Vai saquear vocês, vai destruir. Agora presta atenção, o povo de Israel está sendo destruído pelos gafanhotos que Deus está mandando, e agora vai ser destruído pela nação que Deus vai levantar para invadir a terra. Do versículo 9 em diante, existe mais uma outra consequência do pecado. Até agora, consequência econômica, consequência política, e agora a consequência diretamente na religião. Olha o que o texto diz: lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor ficarão cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Isto é, os cultos na casa do Senhor, as celebrações na casa do Senhor serão atingidas, serão paralisadas. Não vai haver mais ofertas. Não é oferta como na ideia que você coloca aqui, que vem colocar uma moeda ou dinheiro no altar. Não, a oferta era a maneira de cultuar a Deus. Você precisa lembrar que no Antigo Testamento eles levavam ovelhas, levavam cabritos, bezerros para sacrificar. O culto era daquela forma. O culto não era cantando, tocando como a gente faz hoje, não. O nosso sacrifício a Deus hoje é a nossa música. O nosso sacrifício para Deus hoje, essa é a nossa oferta financeira. O nosso sacrifício para Deus hoje é a sua presença, é a sua vida aqui. Mas no Antigo Testamento era mais do que isso. Era um animal que era ofertado a Deus ali no altar. E agora Deus está dizendo, não vai ter mais. Se não vai ter oferta no altar, não vai ter culto a Deus. O impacto do pecado aconteceu na parte econômica, política e agora na parte religiosa. Mas novamente eu pergunto, é Deus que está mandando? É o diabo que está mandando? Não. E agora versos 11 aos versículos 12. Qual a quarta consequência? Verso 11 diz: fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. Verso 12 diz: as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanceiras, as palmeiras, as macieiras também, todas as árvores do campo secaram. E já não há alegria entre os filhos. Repita comigo, já não há alegria. Diga comigo, já não há alegria entre os filhos dos homens. Qual foi a quarta consequência? Nós tivemos uma consequência financeira, política, religiosa e por fim emocional.
Verso 11 diz que o povo estava com vergonha. No verso 12 fala que eles ficaram tristes, sem alegria. Foi consequência do diabo que veio? Não. Deus estava tocando na economia, Deus estava tocando nas alianças políticas, Deus estava tocando na vida religiosa, Deus estava tocando na alegria. Por quê? Porque esse povo estava distante dele. Alguns entendem isso como um Deus maldoso, um Deus que quer que a gente adore a Ele à força, que se nós não adorarmos a Ele, Ele vai fazer mal a nós. Então esse Deus não é bom, porque se Ele fosse bom, Ele nos dava liberdade para fazer o que a gente quer e dar na telha. E é assim que muitos estão pensando hoje. Não, ficar na igreja, eu estou cercado por mundo, porque não me deixa fazer nada legal. O problema aqui é que Israel estava querendo imitar as nações circunvizinhas. A gente traz aí, não sei se você já viu o mapa do Oriente Médio, e quando Israel estava cercado por outras nações muito próximas, eles olhavam para aquelas nações e queriam ser igual a elas. Só que Deus a chamou não para ser igual àquelas nações, mas para que o padrão comportamental, moral e espiritual de Israel inspirasse as outras nações a ser como ela. Deu para entender aí? Nós como igreja temos olhado para o mundo, para as coisas que se fazem lá fora, e temos achado assim, tem que ser, que legal, precisamos fazer igual a eles. As mulheres da igreja, infelizmente, isso aqui, meu irmão, não é culto de doutrina, como muita gente já chamou, mas é uma palavra de Deus para o seu coração. Não é você que tem que imitar o vestimento da mulher do mundo, é a mulher do mundo que tem que olhar para você e se inspirar e querer vestir como você. Não é você, rapaz, homem, que querem se comportar como os garanhões lá de fora, não. É eles que têm que olhar para a sua honestidade, seu caráter, seu amor à família, sua dedicação à sua família, e sim, querer ser como você. E nós temos perdido a referência, irmão. Já não é eles que querem ser como nós, é nós que estamos nos tornando semelhante a eles. E Deus está dizendo, eu estou vendo tudo isso, gente. Vocês acham? Irmãos, presta atenção aqui, irmãos. O que o Brasil tem de melhor do que Israel? Nada, irmão. Se Deus fez isso aqui com uma nação de Israel que Ele escolheu, a predileta dele, a favorita dele. Se Deus mandou desgraça naquele lugar, o que pode acontecer com o Brasil, se o Brasil não se converter ao Senhor? Quem é o Almenara? Quem é a presbiteriana renovada de Almenara diante de Deus? Mas a gente não. Novamente eu reforço o que eu falei no último culto. Me parece que a gente sobe num pedestal e acha que o mal nunca vai acontecer com a gente, porque nós somos superiores, nós somos mais espirituais, nós somos mais crentes, nós somos mais santos. E aí a gente fica nesse orgulho do inferno. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a destruição. E o Brasil tem se tornado orgulhoso, irmão. As nossas igrejas têm se tornado orgulhosas. E Deus está olhando tudo isso. E é por isso que, como pastor, como ministro e como profeta de Deus neste lugar, Deus tem uma palavra para nós hoje. E para quem for assistir essa pregação depois, está na hora do Brasil não ficar aí gritando de alegria. A gente vê os cantores gospel, as igrejas cantando. Irmão, confesso para vocês que o ritmo que eu tenho levado a minha vida no ambiente espiritual não é mais de alegria não, realmente. O que está acontecendo no verso 12 aí, está comigo. Eu não estou conseguindo olhar para a igreja e ver alegria. Sabe por quê? Porque eu olho para a igreja e vejo que ela está se sabotando. Sabe quando você fica fingindo que tudo está bem, mas que não está, e você não quer ver o BO que está acontecendo, você não quer ver as porcarias que está acontecendo. Os pastores, a mídia, têm levantado uma falsa esperança, uma falsa expectativa, mas não está bom, não está legal.
Nossa nação precisa voltar a chorar, se lamentar, se entristecer, com jejum e com choro. E eu vou terminar, porque no capítulo 1, a partir do verso 13, existe uma recomendação de Joel para mim e para vocês aqui. Sacerdotes, vistam roupas de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque o templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e nem libações. O que ele está dizendo? Gente, acorda. Desce do pedestral. Vistam de roupas de saco. A roupa de saco era vestida, irmão, em tempos de luto. Em tempos de luta, em tempos de dor profunda do povo. Eles vestiam de pano de saco. Eles se jogavam no chão, jogavam cinza na cabeça. E eles choravam, eles se lamentavam. Eles passavam dias. Se você lembrar de Mardokai passou dias lá com a roupa de saco, fedendo, literalmente. Ele desesperado, jogando cinza na cabeça e chorando. Eu disse aos ministros hoje: nós vamos subir, nós vamos para o altar hoje preto. Eu não estou falando para você vestir o resto do tempo de preto, mas estou falando, isso é para você entender. Pelo menos um sinalzinho, não é nada, porque pelo menos o preto é melhor do que pano de saco. Mas está na hora de reconhecer que nós, do altar, está precisando de um posicionamento. A começar daqui, dos cantores que cantam aqui. Eu tenho cobrado isso no Ministério Louvor, eles sabem disso. Gente, a responsabilidade é muito grande. Não adianta a gente cantar aqui, ir para a rede social e postar besteira lá. Falar besteira dentro de casa, palavrão, xingar, ver pornografia. Que é isso? É ceia, pastor. É exatamente isso, irmão. Até quando vamos ficar participando do corpo e do sangue de Jesus, enganando a nós mesmos? Até quando o juízo de Deus vem? O juízo de Deus vem. Até quando nós vamos vestir, sabe, de pompa, maquiagem bonita, roupa bonita? Legal, tem que fazer isso. Mas o tempo que o Brasil vive, o tempo que essa geração vive, é um tempo de se humilhar, descer do salto alto e reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer o seu pecado e voltar para Deus. Quem é nossa igreja diante do Brasil, pastor? O que adianta a nossa igreja fazer e o restante do Brasil não fazer? Querido, você sabia que os maiores avivamentos que aconteceu no mundo aconteceu a partir de uma pessoa? Aconteceu a partir de uma pessoa, quando ela entendeu a seriedade do pecado da nação. Meu coração dói porque eu olho para a nossa nação e se lamentar mesmo, irmão. Eu olho para os adolescentes. Eu me lembro que com 12 anos eu era batizado com o Espírito Santo. Com 12 anos eu ia para o culto, irmão. Falava línguas estranhas. Com 12 anos eu já tomava conta dos adolescentes. Com 16 anos eu já era pastor. E a gente olha para a geração de hoje, não é culpa deles não. É culpa dos nossos pais que não estão mais desbruçando para buscar a Deus, para passar. A primeira palavra de Joel é: eu vou falar para os velhos, e é vocês que vão passar para os filhos, seus filhos para os netos e para os bisnetos. Não foi Joel que foi falar com os filhos deles, não. Foi ele, Joel falou com os pais, e os pais se responsabilizaram em passar para os filhos para os netos e os netos para os bisnetos. Mas o problema é que a gente vem para o culto, força o menino a vir para o culto. Mas quando sai da igreja, o menino não vê nada de Deus em você, pai. Em você, mãe. Porque lá na sua casa você não senta para ler a Bíblia com ele. Lá na sua casa você não senta para orar com ele. E a gente vê aí, querido, o pecado. A gente vê aí que o diabo tem investido pesado em nossas crianças. E enquanto nós temos ignorado elas, será que não está na hora da gente reconhecer que estamos falhos demais, irmão?
parar de colocar isso debaixo do tapete e começar a tratar de fato? Será que nós como igreja não está na hora de começar a tomar vergonha nessa cara lavada nossa? Porque eu não sei como a gente chega diante de Deus. Sabe? A gente já, sabe quando você vê aquela pessoa que já acostumou tanto a mentir para você e ela fica com aquela cara mais lavada, com todo o respeito, mas é assim a gente está diante de Deus. E eu falo, menino, como você não se toca? Você não toca que suas mãos estão sujas? Você não se toca que você só está olhando besteira? Você não se toca que você sobe no altar, toca e canta, mas se o seu compromisso é só de ir lá e fazer aquilo, é só de cantar, ou é só de fazer uma abertura, é só de pregar? Você não está se tocando que é o meu relacionamento que eu quero com você. Não é só durante 1h30 na semana, mas é todos os dias, 24 horas, 7 vezes por semana. É no trabalho. Então o que ele está dizendo? Tem uma forma de resolver isso, igreja. Porque Deus é bom, irmãos. Deus nos mostra onde estamos pecando, mas Deus também nos mostra um caminho para ser curado. Deus é aquele que diagnostica o problema, mas Ele fala assim, eu tenho a solução para esse problema. Igreja de Almenara, Deus está esfregando os nossos pecados em nossas caras hoje. Mas Ele também está dizendo, eu tenho uma solução para que você se limpe, igreja de Almenara. Eu tenho uma solução para você que ouve a pregação, ouvindo aí de casa. Deus tem uma solução para nós. O que é isso? O que eu tenho de solução? Versículo 14 é o quê? Proclamem um santo. Não, irmão, pelo amor de Deus, ajuda eu aí. Proclamem um. Uma pergunta simples. Qual foi o último dia que você jejuou mesmo? Você já parou para pensar que Jesus ele questionou os fariseus porque jejuava apenas 3 vezes por semana? Se ele pegou na chave porque eles jejuavam 3 vezes por semana, quantas você jejua? Nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é jejum. Não, eu vou morrer de fome. Não, jejum é isso, jejum você sente fome. Tem pessoas que pensam que o jejum é para quem tem, sei lá, insensibilidade à fome. Não, meu irmão, no jejum você sente fome demais. E pelo contrário, parece que quando você está jejuando, que a sua mãe faz mais coisa gostosa para lá, é que o vizinho mais faz aquela carne cheirando. É desse dia que o negócio parece que aperta. Mas jejum foi feito, foi criado por Deus. Sabe por quê? Porque foi uma forma de relacionar. Os discípulos de Jesus perguntou para ele, mestre, os discípulos de João jejuam, mas por que nós não jejuamos? Por quê? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Filhos, presta atenção. Pode a noiva jejuar enquanto o noivo estiver com ela? O noivo será tirado. Aí então, vocês vão precisar jejuar. E no texto que nós lemos, diz para nós lamentarmos como uma noiva que perdeu o seu noivo. Isso é. A solução do Brasil começa com o jejum da igreja. Simples, não é? Não é nada extraordinário. É tudo que você já sabe que crente tem que jejuar. Não precisa ficar pegando no seu pé para você jejuar e consagrar para Deus, não, meu irmão. Se você é crente, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, isso tem que ser um hábito na sua vida, igreja. Mas não, eu sou melhor do que os meus antepassados, não. Os pastores de antes, não é nada. Os crentes antes, que é nada. Eles jejuavam porque era fraco. Nós somos top, nós não precisamos de jejum. Está errado. Mas ele disse jejum e proclame um santo jejum. Segundo, convoque uma reunião. Sabe o que é convocar uma reunião solene? Foi o que eu fiz hoje no culto, na tarde, no WhatsApp, que muitos dos nossos irmãos ouviram, mas não estão aqui. Eu não fiz um convite, eu fiz uma convocação. E não foi por causa da ceia, não. É porque hoje é ceia, o pastor convocou. Não foi por causa de ceia, não. É porque nós precisamos tomar juízo e entender que se eu faço parte dessa igreja, num culto como esse, meu lugar não é em casa, é aqui, exceto se eu estiver doente. Mas eu não venho, eu não vou porque eu sou rebelde, eu não vou porque eu quero fazer a minha vontade, eu não vou porque eu não me submeto ao meu pastor. E isso Deus está vendo, isso Deus vai julgar. Porque eu posso até ser um homem comedor de feijão e arroz como você, mas sobre mim existe um chamado, sobre mim existe uma escolha, sobre mim existe uma autoridade, sobre mim existe uma unção, sobre mim existe, meu irmão, a autoridade de Deus para ser ministro nesse lugar.
E quem não me ouve, não está ouvindo a Deus. Quem não me ouve, se eu estiver aqui, não está ouvindo a Deus e está em rebeldia contra Deus. Eu não quero que me ouvem, eu não quero que me obedeçam, se eu estiver fora do que essa Bíblia ensina. Mas eu sou homem de Deus, irmãos, e se Deus me chamou para pastorear vocês, Ele me deu autoridade sobre vocês. Mas eu não vou ouvir convocação nenhuma. Pastor, se ele quiser, ele vem. Mas o texto está dizendo, convoque o quê? Proclame um jejum. Convoque uma reunião solene, isso é, chame todo o povo. Congregue todo o povo, todos os membros. E eu quero falar, meu irmão, que em Jerusalém só existia um templo. E as pessoas tinham que andar quilômetros e quilômetros, 2, 3, 4 dias para chegar nessa igreja, para congregar. Sabe qual foi o erro do Reino Norte? Você não sabe a história da igreja, talvez. Mas o problema deles foi abrir templos em vários lugares e descentralizar a adoração. O povo ficou preguiçoso. Está na hora de você entender uma coisa. Deus te plantou nessa igreja. Se você quer submeter a autoridade dessa igreja, permaneça. Mas se você não quer se submeter, você pode procurar outro pastor para cuidar de você. Porque eu não vou me responsabilizar de quem não quer ser cuidado por mim. Sabe por que não chega? A hora de brincar acabou. Deus está vindo, o juízo de Deus está vindo. E eu não vou encobrir, eu não vou carregar seu sangue nas minhas costas. Não vou. Pare de ser criança e menino na fé. Deus está chamando para um amadurecimento, para um crescimento. Isso não é uma obrigação sua. Se você não quiser fazer, não faça. Mas é meu papel te alertar quanto a isso. É meu dever te alertar contra isso. Se ficar chateado, triste, empurrado comigo, me perdoa humanamente. Mas eu não retiro uma só palavra do que eu estou falando diante de Deus. Porque eu preciso. O texto diz, reúna os anciões, todos os moradores da terra. Na onde? Na onde é para reunir esse povo? Na casa do Senhor. Hoje aqui, Santa Ceia. Santa Ceia. Não tem uma metade daqueles que deveriam estar para cumprir sua obrigação espiritual. Ah, é porque eu não estou pronto. Ah, é porque eu não estou legal para cear. Meu irmão, presta atenção. Se você não está legal para participar de um culto aqui na terra, em um templo feito por mãos de homem, para cear junto com o homem, tu está legal para cear em um templo feito por Deus, no ambiente da glória de Deus e diante do meu Deus no céu. Então, se você não está legal para cear aqui, peça a Deus perdão hoje e resolva isso. Porque se a morte visitar hoje, você não vai cear no céu também não. Pare de brincar com Deus. Pare de querer um pastor que passe a mão na sua cabecinha quando você está no pecado e errando. Não é esse o pastor que eu quero ser para você. Eu quero ser um pastor que ame você a ponto de levar você para um nível maior com Deus. E em terceiro lugar, verso 15. Eu quero terminar agora. Ah, que dia. Porque o dia do Senhor está. E Ele vem como? Da parte de quem? Gente, não é o capeta não. Tem catástrofe que acontece com crente, com o povo, que não é o diabo. Sai de lá, capeta, meu Deus, o diabo se levantou. Para com isso. Para com isso e achar que é o diabo que se levanta. É a sua responsabilidade que você não está cumprindo. Ou você se autorresponsabiliza, ou você coloca a sua vida em prumo. E essa nação brasileira precisa fazer isso urgente. A começar dos que estão no altar, dos líderes da igreja. Se você é um líder nessa igreja, se responsabilize. Tome jeito, aprume-se. Se você está no ministério de louvor, de recepção, o que for, aprume-se. Porque o juízo de Deus vem e começa por nós, pelos da sua casa. Faz sentido para você? Então eu quero convocar você para que nos próximos dias, especificamente nos próximos 21 dias, nós vamos fazer um jejum, como o texto no verso 14 diz.
proclame um jejum. E nesses 21 próximos dias, eu quero convocar para que você não perca um só culto. Mas não importa. Sua prioridade nas próximas quarta e domingo é aqui. Porque volta no verso 14. Proclame o jejum e convoque o povo. Você não vai vir aqui, meu irmão, para um oba-oba, não. Pode ter certeza disso. Você vai vir aqui para se lamentar, arrepender e buscar uma mudança de conduta em Deus. Faz sentido para você? Você pode ficar de pé no nome de Jesus. Vamos orar? Coloca no telão para mim a capa, irmão. 21 dias de oração, a começar de hoje. Choro, lamento, pano de saco, humilhação. Existe um versículo ainda em Joel que eu era muito lido, mas eu não li, onde o Senhor diz o seguinte, capítulo 2, verso 12, eu termino aqui com esses dois versículos. Convertem-se a mim de todo o coração. Com o quê? Com jejuns. Vamos lá, verso 12. Convertam-se a mim de todo. Com o quê? Rasguem o coração e não as suas roupas. Verso 16. Reúna o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões. É por isso que eu quero todo esse povo mais velho na igreja. Vocês estão com a responsabilidade maior do que quem chegou aqui ontem. Sabia disso? Ah, mas eu estou há 30 anos, eu gosto. Porque agora muita gente fala, eu estou há 30 anos na igreja, 40 anos. É agora que você tem que provar todo esse tempo que você está nesse lugar. Porque por ordem, você tem que estar cuidando dos que estão chegando. Congrega os anciões. Reúne quem? As que mamam também. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Sabe o que é isso? Maridões e esposas. Sem brincadeira durante esses 21 dias. Claro, não é uma decisão minha não, é uma decisão suas. Mas o que o texto está mandando a nação a separarem da sua vida íntima. E eu não estou dizendo que você vai fazer isso, mas eu estou falando para você o nível de santificação que Deus estava exigindo daquela nação para que a sorte dela pudesse mudar. Será que nós estamos disponíveis, Senhor, a assumir níveis de responsabilidades para que a nossa nação mude? Eu quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, se comprometa com Deus aí, querido. Pai, a nossa nação tem pecado feio contra o Senhor. Nós temos falhado contra o Senhor. E nós não temos sido como o Senhor espera que nós fôssemos. Nos afastamos de Ti, Jesus. Os jovens, as moças, os rapazes têm feito coisas que o Senhor tem desaprovado. Já não há, Pai amado, jejum. Já não há devocional. Foi abandonado há muito tempo, Senhor, e a gente está achando normal isso. As nossas redes sociais, Senhor, têm revelado quem nós somos. Deus, os vídeos na internet, os assuntos no WhatsApp, no Telegram e tantas outras mídias. É esse verdadeiramente o povo que o Senhor quer. É esse mesmo verdadeiramente o povo que vai morar no céu, Senhor. Se o mundo ainda ocupa a maior parte do nosso coração, se as escolhas têm sido, as opções têm sido, ó Deus, um ímpio, os desejos do coração ímpio, Deus, o Brasil tem se contaminado com um carnaval destruidor. A pedofilia, Senhor, tem cada vez mais sido achada como normal em alguns grupos sociais. A prática de relação sexual entre pessoas do mesmo sexo tem sido normal e achada como normal até dentro da igreja. Senhor, onde vamos parar, Senhor?
As pessoas já não estão mais ouvindo os seus pastores, os seus ministros. Eu sei que boa parte a culpa é deles mesmos, é de nós mesmos, por não honrar a sua palavra, por pregar mentira, por usar seu altar, que tem que ser santo, para fazer tantas porcarias, para inventar tantas campanhas malditas. Culpa é nossa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por as campanhas dos infernos que nós temos enxertado na igreja, ensinado na igreja, todas as campanhas com base na ambição do coração, mas que não representam o Senhor. Pastores que têm roubado, saqueado as suas ovelhas, Senhor, desprezado o cuidado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa como igreja, Senhor. Nos ajude a voltar, meu Deus. Esse culto aqui, Senhor, eu sei que vai estar doendo, Senhor, está doendo muito na nossa alma, Jesus. Mas eu não me preocupo, porque eu sei que essa dor, Senhor, não é para nos ferir, mas é o Senhor arrancando, Senhor, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa presunção e o nosso orgulho, Jesus. Nos ajude a voltar a jejuar, Senhor. Nos ajude a amar o Senhor acima de nós mesmos, meu Deus. Nos ajude a reconhecer, meu Pai, o sacrifício naquela cruz. Deus, nós não queremos, meu Pai amado, que o seu sacrifício se torne em vão. Nós queremos amar o Senhor acima de nós mesmos, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a reconhecer e a assumir a responsabilidade agora, Deus. Eu sei que nós somos uma igreja pequena, em uma cidade relativamente pequena, muitas das vezes até irrelevante, Senhor, aos olhos dos homens, mas que dessa igreja nasça o maior avivamento que vai impactar o Menara, Senhor. Que a sua igreja volte, Pai, eu falo isso não para o orgulho, não para a nossa altivez, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai colocar no coração dos pastores de Almenara essa mesma dor que o Senhor tem colocado no meu, Senhor. Eu sei que o Senhor vai colocar nos crentes de Almenara, Senhor, esse mesmo entendimento que o Senhor está colocando hoje em nós, Senhor. Que é tempo de parar com as festas, é tempo de parar com as músicas top, com as coisas lindas que muitas vezes ocultam uma podridão, Senhor. É como aquela maçã do amor, cheia de caramelo, doce, até dura uma casca por cima, mas cheia de bicheira lá dentro, Senhor. Nós temos sido sepulcros caiados. Perdoa as nossas vidas, meu Pai. Nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude a abrir mão de nós mesmos, meu Deus. Nos ajude a abrir mão de nós mesmos, Jesus. Da vaidade, do orgulho bobo, da dureza do coração, meu Deus. Onde a palavra já não faz mais efeito. A disciplina, a correção é encarada como maldade e não como amor. Muda a nossa igreja, Senhor. Muda a sorte do país, do nosso Brasil, Senhor. Mude a sorte de Almenara, Jesus. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a nos responsabilizar. Eu, meu Deus, me coloco, ó Deus. Eu me coloco, Senhor, na brecha, em nome de Jesus. Que essa igreja se coloque na brecha, meu Deus, em nome de Jesus. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Muda, Jesus, o nosso coração. Nos arrependemos, meu Deus. Nos ajuda, Jesus, muda. Que amanhã, Senhor, essa palavra continue repercutindo em nosso coração. Que na terça-feira a paixão começa a brotar de novo. Que na quarta-feira, Senhor, o jejum começa a voltar a atuar. Que na quinta-feira, Senhor, a alegria de ouvir canções de adoração possa chegar ao coração. E na sexta-feira, o desejo de estar na sua casa aumente cada vez mais. Que no próximo sábado, sejamos um sábado de jejum, de oração. E no próximo domingo, possamos experimentar uma nova unção do Senhor. E assim, Deus, constantemente, Jesus, nos ajude, Senhor.
a começar, quero convidar cada ministro desse altar. Os músicos, os cantores, chega aqui. Eu sei, irmãos, e se não der para cear por causa de horário, a gente ceia amanhã, leva na sua casa. Mas eu preciso fazer o que Deus está direcionando para fazer, não se preocupe com isso não. Os cantores, os músicos, todo o ministério de louvor, o sonoplasta, quem faz parte, quem ministra nessa igreja, vem para cá. Chega. É hora de mudar isso, irmão. Nossa adoração tem que ser mais do que música. Sabe? Vem aqui à frente, pode ficar aqui à frente. A igreja vem em nome de Jesus. Você faz parte dessa igreja, ou se não faz, mas quiser vir, vem aqui à frente também. Vem lá, em nome de Jesus, vem aqui. Você vai estender suas mãos para cá. Saia do seu lugar, vem aqui. Vamos, pelo menos um grupo, vem aqui. Os presbíteros daí. Presbítero Erlindo, demais. Ore para cá, estenda suas mãos. Mãos, fiquem de joelhos, todos vocês. Quem pode, fique de joelho. E eu quero em nome de Jesus que essa noite seja um marco na nossa vida. Ministrar o Senhor, como eu já tenho dito para vocês, é uma responsabilidade. Eu quero falar para os mais novos aqui, o Rian, Cadimael, até os mais velhos aqui, o presbítero Tacarambi, o mais velho, Carlinhos. Ei, não é música, não se trata de música. Não se trata de fazer um som legal, não se trata de fazer um solo legal. E eu posso dizer isso porque eu sou guitarrista e amo solar. Não se trata de música, se trata de compromisso e adorar ao Deus. Tem a irmã Cris ali também no fundo, tá? E é por isso que aqui vocês estão no altar. Se for para poder levar as coisas de brincadeira, se não for para se comprometer em Deus, fica comigo aqui. Pare de tocar hoje. Estou falando sério para vocês. Se for para fazer as coisas de qualquer jeito, pare de ministrar hoje. Pede um tempo. Fala, olha pastor, eu preciso de um tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse altar, e não é porque ele é mais santo do que quem está ali, não. Não tem nada disso. Tudo isso aqui é santo. Todo lugar onde nós chegamos é santo. Se torna santo porque não é o lugar que é santo. É nós santos que santifica o lugar. É nós santos que santifica o lugar. Mas aqui em cima vocês são influência. Eu sou influência. Quando eu subo aqui, pego o microfone, as pessoas estão olhando para quem eu sou, para o que eu faço, nas redes sociais, em casa, na rua, no trabalho. Então se comprometa, não apenas com a vida de vocês, mas com a responsabilidade de influenciar outras pessoas. Por mais que vocês sejam pequenos, tem uma galera jovem, adolescente, que olha o Rian tocar e fala, eu quero tocar igual você, Rian. Que olha o Cadimael fazer a mesma coisa. Que olha o presbítero Tacarambi, naquela mesa tem gente que fala, eu quero também ser sonoplasta. Já ouvi isso aqui. Então sabe de uma coisa, queridos? Aqui, se comprometa em Deus. Ministros do altar. É uma noite de confessar. Feche seus olhos. A igreja da mesma forma aqui. Nós somos uma referência para Almenara a partir de agora, querido. Nós temos um histórico nessa cidade. Vocês conhecem qual é o histórico. Mas é essa geração que tem nas mãos a oportunidade de mudar qualquer histórico ruim que possamos ter. E de melhorar qualquer histórico bom que possamos ser. Então nessa noite quero convidar vocês agora, em nome de Jesus, irmão, com sinceridade. Isso aqui não é teatro, isso aqui é Deus falando, isso aqui é sério, irmão. Eu quero convidar vocês a orar em uma oração de arrependimento e pedir a Deus para nos ajudar a mudar a partir de agora. Podemos fazer isso em nome de Jesus. Peça a Deus agora. Deixa Deus mover os seus lábios. Deixa Deus mover os seus lábios. Deixa Deus ouvir a sua voz. Deixa o Espírito Santo trazer renovo sobre este lugar. Deixa o Espírito Santo batizar. Batizar com o Espírito. Batiza com o Espírito nessa noite, Deus. Ora bachadara cantarabadabaras. Yandarabasuya cantarabas. Yandarabasuya cantarabas. Deus, nós te buscamos. A tua palavra diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter. Deus, é isso, é essa palavra, é humilhar, é orar, é mudar de vida, é mudar o comportamento, é mudar o pensamento. Deus, muda nós, nos ajuda, Senhor, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Você pode ficar sobre os seus pés e pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Dá um brado de vitória. Dá um glória a Deus aí bem alto. Adora Cordeiro. Aleluia. Nos rendemos aos seus pés, ó Altíssimo Deus.
nos rendemos aos teus pés, Altíssimo Deus, Altíssimo Deus, Altíssimo Deus. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te pedimos esta noite que haja um mover nessa almenara, que a almenara seja sacudida, 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 abalada pela presença do teu Espírito, Senhor. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo nada poderemos fazer. Aleluia, Pai.